Olá, pessoal, boa noite. Nós vamos dar início ao nosso webinar. Tá? Qual é o tema de hoje? Quer dizer, antes de entrar no tema, vou perguntar para vocês se tem... Como é que está a imagem? Se a imagem está boa, se o volume está bom, se dá para ouvir bem. O nosso áudio está ok, o vídeo está ok, se tem algum problema. Quem puder comentar, eu agradeço, por gentileza. Ok, o princípio está ok. Seguinte, o que acontece, tá? Primeiramente, eu vou me apresentar. Meu nome é Igor Xavier, sou advogado, atuo há 10 anos já aqui no Rio Grande do Sul, né? E eu estou atuando agora também em todo o Brasil, não tem limite de território, tá? Em quais áreas? Eu sou formado, eu tenho especialização em Direito Público, né? Mas tenho prática e tenho cursos correlatos também em relação a direito sucessório. Tá? Trabalho em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, então, conforme eu disse para vocês. Tá? E eu vou pedir para vocês, antes de entrar na matéria, que nos deem um alô e informem seus e-mails. Por gentileza. Tá? Em relação às perguntas, vamos tratar da seguinte forma. Eventuais perguntas, dúvidas em relação à matéria, que é possível que tenha, peço a gentileza de fazer depois, após, nos minutos finais do nosso webinar. Certo? Vou pedir para vocês também nos acompanharem via Facebook, Instagram, Twitter. Nós temos um canal no YouTube, esse vídeo ele vai estar disponível também no YouTube, posteriormente, e nas nossas outras plataformas, na Facebook, Instagram, enfim. Vai estar disponível em todas elas, certo? Bom, a introdução dessa matéria. O nosso ponto é que é 5 dicas práticas sobre planejamento sucessório familiar. Tá? Voltada para a questão técnica do direito. Tá? Que é uma matéria que tem nos chamado bastante atenção, assim, e que é pouco abordada ainda. Por quê? Porque as pessoas, aqui no Brasil, diferente de alguns países da Europa, próprios países de primeiro mundo, né, mais desenvolvidos, não se tem a cultura aqui, como não se tinha, por exemplo, em relação a seguro de automóvel, seguro residencial. Isso daí é uma coisa que foi implementada aqui aos poucos, né? E hoje já é bem comum aqui, o que antes, em países mais desenvolvidos, já era comum há mais tempo. O ponto é que o planejamento sucessório familiar, ele é um assunto que precisa ser melhor abordado por todas as famílias brasileiras. Ele já é bem abordado para as famílias e para empresas também, que têm uma assessoria jurídica adequada e qualificada. No entanto, ele não é abordado, ele não é pensado para as famílias que não tem essa mesma capacidade, né, de renda e de capital e também de patrimônio, esse mesmo parte de patrimônio. O ponto é que, na verdade, é necessário contratar um advogado, todas as famílias que têm, olha, porventura tem um imóvel, não sei se é uma família simples que tem um imóvel, que tem um terreno só, não conseguiu adquirir patrimônio. Porque o planejamento sucessório ele tem alguns viés, tá? Um deles é economia em relação a tributos e imposto, que é extremamente alto aqui no Brasil, né? A gente lê diariamente e ouve bastante que o imposto no Brasil é alto, realmente que as pessoas têm que trabalhar 4 meses no ano para pagar os impostos. E não tem essa consciência de que o planejamento sucessório ele existe com esse viés de diminuir essa carga tributária por vezes. Também de fazer com que
a família consiga proteger o patrimônio dela, muitas vezes, de qualquer problema que tem em relação à economia, à instabilidade política, econômica, que é um cenário que a gente está passando aqui hoje. Aqui no Brasil, já vai há alguns anos já, onde tem um desemprego muito grande, onde a economia não consegue reagir, né? E a gente não sabe como é que vai ser as eleições agora, né? Em cima disso, tem essa carga tributária elevada, por exemplo, em relação à transferência de um imóvel, no caso de óbito de um dos parentes, né? Tem que fazer um inventário, é extremamente necessário, eu vou entrar nesse ponto com vocês. Então, todas as famílias têm um dos grandes objetivos dela, mais do que adquirir patrimônio, é manter os que têm. Pessoal, infelizmente não é incomum as pessoas terem problema de quando tem que fazer um inventário, por exemplo, problema de fazer o inventário, porque é algo realmente que não é barato. Não é barato. Você tem que pagar o ITCMD, por exemplo, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes. Esse ITCMD no Brasil, ele vai de 0 a 8%. É um imposto estadual, e ele vai de 0 a 8%. Né? E já existem movimentos para aumentar esse imposto. Então, veja bem, o planejamento acessório pode, por vezes, evitar a família ter que fazer um inventário, ou ter que fazer pelo menos uma parte reduzida do patrimônio, né? Seja uma casa, sejam várias casas, seja a aplicação financeira que tenha, seja carro, seja, enfim, qualquer patrimônio que a família tenha, né? E no Brasil, até aqui no Rio Grande do Sul ainda não, mas em boa parte dos estados, aí eu não vou citar todos, mas Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Piauí, dentre outros, Goiás, enfim, são vários, a lista é extensa. Existe a previsão de multa no caso da família não fazer inventário no prazo legal. O prazo legal pelo nosso Código Civil é de 60 dias. Então, se a família não fazer esse inventário após isso, a maioria dos estados ela vai fazer o inventário e vai pagar a multa, e a multa é pesada. A boa parte delas, a previsão é de 20% de multa sobre o imposto, né? E no caso de omissão de algum bem, aqui é só é bem introdutório isso que eu vou passar para vocês, tá? E no caso de omissão de algum bem na hora de fazer o inventário, vai incidir multa muito mais pesada. Em alguns estados, a previsão de multa é de até 200%. Então, vocês imaginam realmente o problema que é, né? Somado a isso, dessa carga tributária, os honorários do advogado, despesas cartorárias, enfim, tem que ver se vai ser um processo judicial, se vai ter que ter o processo judicial ou não. Somado a isso, nós temos também a questão no Brasil, já havia movimentos para aumentar esse imposto, passar para 20%. O que é esses percentuais de 28% que eu estou falando, né? É percentual sobre o patrimônio. Então, é feita a avaliação do patrimônio e, posteriormente, é feito o cálculo. Aqui no Rio Grande do Sul, o ITCMD é de até 6%. Em alguns estados é 8%, pode chegar a 8%. E existe movimento já para passar para 20%. Em alguns países da Europa, esse imposto pode chegar a 50% do patrimônio. Então, vocês imaginam o problema que é. Ninguém pensa nisso. E quem pensa nisso são as famílias que têm recursos e têm bons advogados que instruem elas e elas acabam fazendo planejamento acessório. Mas é isso que nós temos que desmistificar, entendeu? Não tem... esse é um nicho que tem que ser muito... É um nicho que tem que ser melhor explorado por todos, porque é justamente as famílias que têm menos recursos que deveriam pensar nisso. Porque isso pode dar uma série de problemas, inclusive, o que acontece em muitos casos, da família de se ver obrigada a se desfazer de um bem para conseguir fazer o inventário e fazer a transferência, para escapar de multa, para conseguir regularizar os bens. Então, isso realmente, assim, o planejamento acessório, ele é uma coisa que um dos nossos desafios do escritório é justamente imbuir essa cultura para as famílias, das mais humildes às mais abastadas. Porque realmente é uma manobra extremamente necessária, ainda mais se aumentar o imposto, que existe já movimento nesse sentido.
Tanto que a procura por planejamento acessório aumentou muito de 2017 para cá, né? Quando houve essa notícia de que já existe força para isso. Né? Prosseguindo, então, no tema, né, desmistificando essa questão do planejamento acessório, antes de entrar nos 5 pontos, tá? Eu vou falar... Bom, o primeiro ponto eu já falei, né? Antes de entrar no ponto das 5 dicas, tá? Eu vou fazer uma introdução primeiro. Antes de entrar nas dicas. A necessidade urgente de imbuir a cultura essa cultura do planejamento acessório nas famílias brasileiras aqui é uma necessidade, pelos motivos que eu falei para vocês, né? A carga tributária, o custo com advogado, a questão da proteção do patrimônio, né? Mediante o cenário que nós temos de instabilidade. E por mais que amanhã ou depois não tenha um cenário de instabilidade, que vai demorar um pouquinho, mas enfim, por mais que não tenha, a maioria das pessoas não tem estabilidade no emprego, né? Ou são empresários que não têm a garantia de que vai ter sempre aquela renda fixa que vai manter o mínimo, né? O risco sempre existe para todos. E um risco calculado, onde tu consegue proteger pelo menos a tua base, né? Que é a tua casa, o teu automóvel, uma aplicação que tu tenha, que tu trabalhou anos para ter ela, né, ou que está iniciando, enfim, é realmente extremamente importante, né? Então, o segundo ponto é a questão da falta de conhecimento dessas possibilidades que a sociedade não tem. As pessoas não... O que nós vemos cada vez mais, as pessoas com falta de conhecimento em relação a isso, né? Não é culpa de ninguém, é uma realidade, né? E cabe aos advogados responsáveis fazer esse trabalho social de passar essa informação para as pessoas, né? Porque fazendo esse planejamento sucessório realmente bem pensado, consegue utilizar muito recurso, consegue muitas vezes, conforme eu falei para vocês, proteger bem esse patrimônio, né? E evitar que a família tenha que se fazer de bens, né? Esses são os grandes pontos, né? Então, conforme eu falei para vocês, o terceiro ponto que eu anotei que eu achei importante, independente do patrimônio que a família tenha, o ideal é fazer o planejamento pelos motivos que eu falei para vocês, né? É extremamente necessário, certo? Porque envolve as economias que eu disse a vocês, tá? Uma outra situação que eu vejo que é comum é a necessidade de derrubar o estigma de que contratar um advogado é caro. Pessoal, o barato sai caro. Tá? Mas mesmo assim, contratar um advogado não é caro. Não é caro. Né? Claro, cada advogado vai ter os seus... vai ter o seu percentual, né, de honorários, não tenha dúvida disso. Né? Cada um taxa o valor do seu serviço conforme entende que é conveniente, sempre observando que existe ali existe a tabela da OAB, né, que serve como referência, né? Ela nos dá um norte em relação à cobrança de honorários e a média de mercado, certo? Então, esse estigma de contratar um advogado para pensar nisso e para fazer um planejamento, que o planejamento pode ter vários caminhos a seguir, enfim, tem que ser pensado em cada caso, em cada família, conforme a necessidade, conforme a preocupação da família, conforme a realidade financeira dela. Tem que ver se ela quer também mais economia, ou mais proteção, ou quer simplesmente já deixar isso bem definido para um filho, ou um neto, enfim. Né? O ponto aqui é que contratar um advogado, e a família ter, na verdade, um advogado de confiança, um advogado da família, e que tenha, evidentemente, conhecimento técnico nessa área, tem que ter autoridade sobre esse assunto, é extremamente importante. Volta a pegar como exemplo países de primeiro mundo. Serve de exemplo para nós. Né? O grande ponto é que em vários países europeus e até americanos, cada família tem seu advogado. Né? Existe até o chamado advocacia de partido, que eles têm uma assinatura com o advogado, aquele advogado ele vai analisar contratos que a família vai assinar, contrato imobiliário para comprar aquisição de financiamento, fazer um financiamento de um automóvel, de um imóvel, enfim.
E também para fazer planejamento sucessório, todo esse tipo de coisa, porque esse advogado, na verdade, ele se paga. Ele mais do que se paga. Ele justamente ele vai fazer esse trabalho social de sempre instruir essa família com esse viés de otimizar recursos, de proteger o patrimônio, de não entrar em nenhum negócio arriscando o que tem, né? De não criar dívidas impagáveis, né? Então, esse estigma de contratar advogado, é caro contratar advogado, que não há necessidade, que é possível fazer por aqui, a gente dá um jeito, não é bem assim. O conhecimento técnico, ele nunca pode ser deixado de lado. Esse é um ponto extremamente importante. Isso vale para qualquer área. Pode ser a área do direito, pode ser da engenharia, pode ser na medicina, qualquer área. Não existe, não se troca conhecimento técnico e estudo, que cada profissional tem que se dedicar anos nisso, por a leitura de um simples artigo, enfim, coisa do tipo, né? Não tem. É necessário realmente a contratação eu, pelo menos, indico, né? Porque cada vez eu vejo mais isso no dia a dia, né? Infelizmente, nós pegamos casos de famílias que estão numa situação já bem delicada e que chegou numa situação tardia, né? Se tivéssemos contratado antes, poderiam, com certeza, estar numa situação bem melhor. Isso é muito comum, ainda mais nos dias de hoje. Ponto, como eu falei para vocês, a abertura, por exemplo, de um inventário, ele tem um prazo legal, né? Então, no caso de óbito no familiar, o prazo legal é de 60 dias. Em vários estados, volto a repetir, existe a previsão de multa no caso de não abertura do inventário nesse prazo legal. Esse é um dos principais problemas. Então, é uma coisa que realmente tem que ser resolvida, né? Lembrando que a omissão também majora em muito essa multa, né? O quinto ponto, que eu também botei a introdução para vocês, é em relação à possibilidade de aumento de TCMD, né? Que em países bem desenvolvidos já existe o percentual é muito grande, que seria para o que nós achamos que até 8% hoje é muito caro, é impagável. O país da Europa chega a 40%, 50% dependendo do país, que é uma coisa absurda, né? Mas existe. E aqui no Brasil existe esse movimento para passar para 20%. Claro, é tabelado, né? Como hoje até os 8% também é tabelado. Pode ser que não tenha imposto, quando o valor realmente é muito baixo, ele vai de 0 a 8%, né? No Rio Grande do Sul é até 6%. Mas o ponto é que existe esse movimento para aumentar. Então, cada vez mais o planejamento acessório tem que ser imbuído na nossa sociedade, tá? Agora nós vamos entrar nas dicas. As 5 dicas que nós entendemos que são importantes visando economia e segurança familiar. Isso seja para as famílias que têm mais recursos, para as famílias que têm o mínimo de recurso, tá? O que a gente prega bastante, né? Primeiro, a doação dos bens. Por que a doação dos bens? Tá? A doação dos bens em vida, vamos pegar o exemplo de um pai de família, pai e mãe de família, tá? Tem 2 filhos. A doação dos bens em vida, e isso pode ser feito com reserva de usufruto, isso é muito importante, tá? Ela tem o condão justamente de afastar, quando do passamento dos pais, certo? Afastar a necessidade do inventário. Bom, só aí eu já estou falando da dívida para vocês, certo? Em relação a inventário. E aqui vai em ponto... Eu vou introduzir essa questão do inventário um pouquinho mais adiante, mas tem curso com advogado e com cartório de despesas, talvez processuais também, dependendo, porque o inventário pode ser judicial ou extrajudicial. Mas o ponto é que a doação, ela vai ter imposto igual. No entanto, vou pegar o exemplo do Rio Grande do Sul. A doação no Rio Grande do Sul, ela é tabelada, ela vai no máximo até 4%. Quando a família faz a doação, é feita a avaliação do imóvel. Isso vale para o inventário também. Então, o que acontece? Quando é feita a doação, incide o imposto, mas o imposto é menor. E a família consegue se projetar para fazer isso. É diferente do inventário, que tu tem prazo e vai ter que ter recursos para fazer isso, né? Vai ter que entrar em dívida algumas vezes, dependendo da questão. Então, o ponto é o seguinte: a doação é uma das melhores possibilidades, a depender, claro, de cada caso, conforme eu falei para vocês,
Mas a doação dos bens em vida, com reserva de usufruto, ou seja, quem doar tem direito a ficar no imóvel, e aí tu estipula o período, ou até enquanto o doador for vivo, né? Ele goza do bem naturalmente, ele pode alugar, ele pode morar no imóvel, ele pode ser o imóvel do final de semana dele, ele pode ser o imóvel que ele vai de ano em ano, enfim, não importa. Importa que aquele imóvel ele doou para os filhos dele, por exemplo, né? Mas ele doou com reserva de usufruto. Então, aquele imóvel, ele vai ter a posse daquele imóvel e aquele imóvel vai ser dele, né? Nesse período, né? No período estipulado ou até o passamento dele. No falecimento dele, cai a cláusula de reserva de usufruto. Faz a verbação nesse ponto só, informando o óbito e ponto final. Resolvida a questão. Qual é o custo que vai ter? Vai ter custo com advogado? Vai ter custo com advogado, mas com certeza é inferior ao custo do inventário, né? A doação se dá de forma extrajudicial, direto no cartório. Então, esse é um dos principais pontos. Mas não é o único e muitas vezes não é o melhor. Vamos para o segundo ponto. A holding familiar. A holding familiar nada mais é do que uma empresa familiar. Tá? E ela, igualmente, ela busca a economia de tributos, a otimização de investimentos, muitas vezes, com aplicação financeira para PJ, tem diferença algumas vezes, tá? E ela também visa proteger o patrimônio. Existem algumas formas de holding familiar, tá? E cada uma delas tem que ser analisada pelo advogado, tá? Tem famílias que a gente não orienta a não fazer holding, tem outras que orientam a fazer, às vezes, mais de uma holding para aquela família. Por quê? Porque a holding, por ser uma PJ, pessoa jurídica, tá? Por ela ser uma empresa, evidentemente que a legislação aplicada é a legislação de pessoa jurídica, de empresa normal, né? E ali o advogado, né, com conhecimento técnico dele, ele vai fazer o contrato social. E esse contrato social ele vai inserir as cláusulas de administração desses bens. Existe uma barreira quando se fala em empresa, em questão tributária, etc. e tal. Mas a holding ela existe justamente para diminuir o encargo tributário e para visar a proteção do patrimônio. Porque o que acontece? Com a holding, nós colocamos todo o patrimônio da família dentro da holding. Ou seja, ela sai do nome do pai, da mãe, do avô, do filho, enfim, e fica na holding. Na holding, nós colocamos como sócios familiares. Né? E ali, em relação à administração da empresa, quem vai ser o diretor, que tipo de voto cada um vai ter, quem é que vai ter o poder de assinar pela empresa, né? Isso tudo é discutido pela família, previamente orientado pelo advogado responsável, certo? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês prático, tá? Que nós vimos. Tem caso de, por exemplo, uma família que tinha alguns imóveis. Então, o que aconteceu? Essa família tinha alguns imóveis e parte deles, ou quase todos eles, ela alugava. Né? Alugava pela pessoa física. Pessoa física, o imposto de renda pode chegar a 27,5%. Certo? Ponto. Pela PJ, o máximo que esse imposto de renda pode chegar é 15%, no máximo. Tá? 14 ponto alguma coisa, não lembro de cabeça, mas não passa de 15%. Então, se tu fizer, no caso dessa família, a otimização a economia que ela vai ter em relação ao imposto de renda, em relação ao ITCMD lá adiante, em caso de óbito, e aí tu pode estipular pode estipular nas cláusulas contratuais a questão no caso de falecimento de um dos entes, como é que tu vai fazer a liquidação das cotas, se vai entrar o sucessor na sociedade, ou daqui a pouco tu não quer que entre esse sucessor que tem direito, não quer que entre na sociedade, na empresa, pode resolver que isso vai ser paga a cota parte dele em dinheiro, em tantas vezes, parcelado, tudo previsto em contrato, tá? Então, o que acontece? A holding, além de visar a otimização de tributos, além de afastar muitas vezes a questão do inventário, ou se não afastar, pelo menos, o inventário vai incidir numa cota parte só do patrimônio bem reduzida, diminuindo consideravelmente o custo com isso. Ele visa também a proteção do patrimônio, né? E
a proteção do patrimônio é o terceiro ponto que eu vou tocar com vocês. Mas a holding familiar, ela está dentro do planejamento acessório, tem sido utilizado bastante por famílias que têm porte e por outras que têm médio, e por algumas que não têm muito, mas às vezes é o melhor caminho. Realmente, cada caso tem que ser analisado. Tá? O terceiro ponto é a proteção do patrimônio. Antes de adquirir mais patrimônio, o maior desafio da família, é manter o patrimônio que tem. Esse é um grande desafio. Hoje mesmo eu tratei de uma questão familiar, fiquei sabendo que uma pessoa servidora pública estava endividado, completamente endividado, devendo no cartão de crédito, devendo no cheque especial, com o contrato de financiamento em aberto, se perdeu, né, no meio das dívidas, enfim, isso é muito comum, isso é extremamente comum, mesmo pessoas que têm estabilidade no emprego, isso é extremamente comum, por outros motivos, enfim. Mas o ponto é que essa instabilidade econômica também leva ao endividamento das famílias. E o endividamento das famílias leva, muitas vezes, à perda de parte do patrimônio ou todo o patrimônio, dependendo. Né? Então, essa questão da proteção do patrimônio se faz através do planejamento acessório, ela está imbuída no planejamento, seja através da holding, seja através da doação, seja através de algum outro mecanismo a ser pensado. Mas ela existe, ela precisa existir sempre na família, tem que pensar nisso. Né? Porque um empresário, um servidor público que está endividado, um empregado que perde o emprego e que tem dívidas em aberto, tem financiamento e tal, hoje em dia é cada vez mais comum as pessoas adquirirem através de financiamento, né? As coisas, né? Seja carro, imóvel, enfim. Tá? Corre esse risco, né? Então, a proteção do patrimônio através do planejamento é totalmente possível e é indicado que se faça. Certo, pessoal? O quarto ponto, a diminuição incessante dos encargos tributários. Essa necessidade da diminuição dos encargos tributários também se faz através do planejamento, seja em relação ao imposto de renda, seja em relação a PIS/COFINS, no caso de empresa, seja em relação aí ao ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação, que eu comentei com vocês, seja até em relação às despesas processuais, né? Porventura, que muitas vezes é possível evitar, né? Então, o que acontece? A questão a questão tributária, ela é importante. Pessoal, assim, ó, toda empresa, eu acho que dá para fazer uma analogia, toda empresa, ela tem que buscar sempre corte de gastos. E um dos cortes de gastos é com imposto, claro, de acordo com a lei, evidentemente, né? E esse de acordo com a lei, para as empresas, serve para as famílias também. Isso precisa... essa cultura também, em relação à diminuição dos impostos, sempre que possível, tem que buscar através de um especialista na área. E, em relação às famílias, esse analista é um advogado tributarista, um advogado tributário, e o advogado que trabalha com planejamento acessório, que também é especialista nisso. Ele vai buscar o corte de tributos sempre que possível. Essa manobra é possível de forma legal. O exemplo que eu dei para vocês dos apartamentos é só um dos exemplos, né? E a questão, por exemplo, vou dar um exemplo, a questão do holding, além de visar essa questão de diminuição dos tributos, tanto agora como até posteriormente, né, com a questão da transferência dos imóveis, etc., também existe na holding a questão da aplicação financeira, que para PJ, muitas vezes, tem uma aplicação melhor para PJ, apesar de que vai ter impostos também, diferente, tem que ser analisado cada caso, mas tem que ser buscado isso como profissional. E todas as famílias também cabe fazer esse estudo através de um especialista na área. Né? Então, fica essa dica também. A busca incessante pela diminuição dos encargos tributários. Se nós reclamamos tanto dos impostos, que nós temos que trabalhar 4 meses no ano, imagina diminuir eles tanto mensalmente, que vai dar um resultado final anual substancial, muitas vezes, e isso nós já vimos isso muito na prática, quanto amanhã ou depois do passamento de um ente familiar, certo?
também é possível evitar essa dor de cabeça e diminuir muito a carga tributária. O quinto e último, chegando à nossa parte final aí, que fica o nosso toque para vocês em relação ao planejamento, se dá sobre um planejamento previdenciário. Tá? Existem algumas formas de fazer um planejamento previdenciário. O que acontece? Depender só do INSS é possível? É possível. O ponto é se isso basta para a maioria das famílias. Mais do que isso, se isso de fato é seguro, até que ponto ele é seguro. Então, assim, um planejamento previdenciário. Nós vamos fazer um webinário só sobre planejamento previdenciário. 5 ou 7, nós estamos estudando ainda, toques de como fazer um planejamento previdenciário adequado. Tá? Aí envolve a questão de se envolver com seguro, com plano de previdência privado, ou trabalhar só com INSS, ou fazer investimentos de médio e longo prazo, ou a questão de trabalhar com seguro de vida, enfim. Existem várias manobras. Aí tem que entender a necessidade familiar, o que a família preza mais, por segurança ou por investimentos mais arriscados, enfim. Mas tem como fazer um planejamento de médio e longo prazo, sem afetar tanto uma questão financeira da família. É possível, existem vários meios. Então, o planejamento previdenciário, ele também é um dos pontos. Nós vamos abordar só ele muito em breve. Muito em breve nós vamos fazer um webinar só sobre isso, com a ajuda de uma advogada que vai nos ajudar bastante em relação a isso, que ela é especialista nessa área. Também isso, a questão do planejamento previdenciário está dentro do planejamento familiar, no caso aí, né? Não sucessório, mas familiar, tá? Pessoal, eu espero ter ajudado vocês, eu espero ter sido breve, não ter sido muito prolixo, ter dado os toques que eu achei que são importantes, porque é uma preocupação que eu tenho, que a gente tem de fazer, de imbuir isso na cultura familiar brasileira, da necessidade do planejamento sucessório, seja a família mais humilde possível, ou seja a família com mais recursos que se pode imaginar, porque é uma necessidade em decorrência desses encargos, da previsão dos encargos, da dificuldade que as pessoas têm em fazer inventário. Eu vejo muitas famílias não fazerem inventário. Só para concluir, tá? Qual é o problema de não fazer o inventário? O grande problema de não fazer o inventário, além das multas, né, é que esse imóvel não vai estar regularizado. O imóvel não estando regularizado, vai ter dificuldade de negociar ele, por exemplo. Certo? Ou quando for vender ele ou negociar ele, enfim, as pessoas que forem comprar, ou não vão comprar porque tem esse problema, certo? Não vão transferir para o nome delas, ou então vai ter uma diminuição do valor de mercado desse imóvel. Até porque as pessoas não vão conseguir financiar ele pelo banco, por exemplo, né? Porque não vai estar no nome do titular, certo? Tem que fazer o contrário de gaveta. Então, isso tem que ser pensado, planejado, estruturado. Isso serve para os pais, serve para os avós, serve para os filhos, serve para os netos. Filhos e netos que têm o claro objetivo de informar os pais e avós, né? E os pais e avós estão sempre buscando informação, também fica essa dica, seja empresário, seja aposentado, seja... Não tem profissão para isso. Basta ter o mínimo de patrimônio possível e basta ter o mínimo de preocupação com isso, né? Os pais, eles têm essa, e os avós também, né? Eles têm boa parte tem, e é o papel deles, ter essa preocupação de pensar na família, seja quando estiver presente, seja quando não estiver presente. E isso envolve a proteção do patrimônio, manter ele, e isso envolve a questão da diminuição dessas despesas, tá? Eu vou ver se alguém tem pergunta ou dúvidas em relação a isso, que eu puder esclarecer. Eu, com certeza, vou tentar esclarecer. E peço mais uma vez a vocês que nos acompanhem no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? O pessoal deve estar informando aí os nossos endereços nas redes sociais, nosso site também. Qualquer dúvida pode mandar e-mail, que nós vamos sempre responder com o maior prazer, tá?
e eu me coloco à disposição para ajudar vocês. Vamos ver. Sabrina da Rosa, vamos lá, eu li a tua pergunta agora, tá? Tem como a mãe passar a sua casa para a filha em vida, sendo que tem mais um filho, mas ele abriu mão? Tem como fazer para não precisar fazer inventário? Sabrina, assim, ó, o que acontece? Digamos que ela só tem essa casa, tá? Eu não sei se ela só tem essa casa, mas hipoteticamente, tá? Ela só tem um imóvel, por exemplo. O que acontece? Ela pode doar em vida para essa filha 50% do bem, desse patrimônio, que é a parte... Porque o que acontece? A parte da legítima, que se fala, 50%, é destinado aos herdeiros, você não tem como doar ele, certo? Tu não tem como doar ele. Agora, os outros 50% tem. Tu pode doar isso, a tua mãe pode doar em vida. Não sei se é a tua mãe, mas enfim, ela pode doar em vida, tá? Mas só 50%. Os outros 50% não, porque fica reservado a legítima, tá? Em relação aos outros 50%, aí, inevitavelmente, ou ela pode doar, no caso dos dois filhos, né, já faz a doação para os dois filhos em vida, com reserva de usufruto, aí pode fazer, mesmo sendo o único bem. Porque tem uma restrição legal prevista no código, que a pessoa não, se ela só tem um imóvel, um bem, enfim, ela não pode doar, tá? Porque ela vai ficar desamparada. Mas o ponto é que, se for com reserva de usufruto, é possível, certo? Só que tem que observar o direito sucessório. E o direito sucessório coloca que 50% do patrimônio pode ser doado a quem o doador tiver interesse. Pode ser para qualquer pessoa, tá? Não precisa ser nem ente da família. E os outros 50% tem que ficar reservado aos sucessores. Então, essa mãe, o que ela pode fazer? Ela pode doar 50%. Ela pode doar 100% do imóvel, mas lembrando que, nesse exemplo, digamos que tenha duas filhas, 75% para uma filha e 25% para outra filha, que é o mínimo que a outra filha pode... É o mínimo que a outra filha teria direito. Entende? Aí é possível. 100% não, porque tem o direito sucessório da outra filha. Certo? Qualquer dúvida, mais aí, só perguntar. Espero que eu tenha sido claro. Juliana, excelente, muito esclarecedor. Obrigado, doutora Juliana. Fico feliz pela mensagem. As felicitações pessoal, eu agradeço a mensagem de todos. E, pessoal, em princípio é só essa pergunta, né? Eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida de vocês, tá? Nos nossos canais de comunicação. E foi um prazer passar essa informação para vocês. Eu gostaria que essa informação fosse além, então não vou me estender muito para não criar um vídeo muito grande também. E eu me coloco à disposição, mas assim, ó, a gente tem que passar essas informações para as pessoas, porque isso é extremamente importante para conservação do patrimônio da família e para economia familiar, ok? Uma boa noite para vocês e um abraço.